Queridos pais, nossa personalidade é uma grande casa, extremamente complexa, com muitos departamentos, muitos cômodos, ou seja, muitas características. Mas algumas características se sobressaem. E eu gostaria de falar sobre elas. Por isso, esta aula trata-se dos tipos de personalidade dos pais, ou seja, das suas características mais evidentes. Primeiro tipo, pais impulsivos, explosivos. Todos os tipos de pais impulsivos reagem sem pensar. Reagem pelo fenômeno, ação e reação, estímulo-resposta ou bateu-levou. E toda pessoa impulsiva gera um rastro de dor por onde passa. Por quê? Lembre-se, nós temos um biógrafo implacável no cérebro, não autorizado e inconsciente, chamado fenômeno RAM. Então, se um pai ou uma mãe não suporta a mínima contrariedade, que já eleva o tom de voz, já critica, já dá uma patada, tem um comportamento descontrolado, tudo isso registra no córtex cerebral dos filhos e, consequentemente, cria uma agenda para que eles também expressem impulsividade. Uma pessoa impulsiva é pouco tolerante às contrariedades. Ela tem um limiar para suportar frustrações mais baixo. Se alguém reage num tom de voz mais elevado, ela eleva mais o tom de voz. Se alguém a contraria, ela imediatamente expressa um comportamento que está sendo desagradada. Se alguém a decepciona, ela não mede as palavras. Logo, ela machuca quem a fere. Portanto, ser uma pessoa impulsiva não apenas promove o autodescontrole, um eu que não consegue ser autor da própria história em destaque nos focos de tensão, mas também promove o descontrole dos filhos, leva-os a não conseguir gerenciar seu estresse e dar respostas notáveis em situação conflitante. Claro que pais impulsivos muitas vezes são afetivos, têm sentimento de culpa, se arrependem quando reagem imediatamente e instintivamente, mas, como eu lhes disse, em 5 segundos nós podemos mudar uma história para o bem ou para o mal. Podemos formar janelas light, se elogiamos, aplaudimos, promovemos, ou então podemos gerar janelas killer, se nós asfixiamos, machucamos, diminuímos e até apequenamos quem queremos tornar grandes. Por favor, pais impulsivos devem aprender as ferramentas de gestão da emoção que nós estamos propondo. Já falei várias delas e vou falar algumas muito importantes e que vocês podem aplicar para reeditar os núcleos traumáticos que financiam a própria impulsividade ou a explosão reativa. Da próxima vez que alguém te frustrar, você não é obrigado a reagir pelo fenômeno bateu-levou. Na próxima vez que alguém te decepcionar, você não é obrigado a comprar aquilo que não te pertence. É muito importante que você faça um exercício de respiração. Minha paz vale ouro, o resto é insignificante. Meu eu pode ser autor da minha própria história. Eu não vou perder o controle neste foco de tensão. Eu tenho autonomia todos os dias. Não queiram ser mágicos. Lembre-se, janelas solitárias não mudam a característica da personalidade. Bom, de hoje em diante eu não serei mais uma pessoa impulsiva. Alguém poderá dizer, não serei uma pessoa explosiva ou reativa. Outra pessoa poderá comentar, serei a pessoa mais calma da minha cidade. É durável isto? Dura alguns minutos, ou talvez meia hora, mas não é sustentável, porque gerou-se uma janela solitária, ou seja, uma janela isolada, que quando você precisar acessá-la,
você não vai conseguir, porque você tem tantas janelas killers que financiam um comportamento imediato, reativo e impulsivo, que você vai encontrar, ou o gatilho da memória, encontrará as janelas que estão mais psicodisponíveis. Portanto, o que você tem de fazer é ser paciente e todos os dias usar as ferramentas que estamos propondo para formar não janelas isoladas, mas cada vez mais janelas que formam um núcleo ou um bairro, metaforicamente, para expressar uma característica de personalidade que você almeja. O autocontrole, o equilíbrio psíquico. Não há equilíbrio pleno, claro. Todos nós, de vez em quando, mesmo por mais dosados e serenos que sejamos, nós vamos ter algumas reações que mostram descontrole, impulsividade. Mas isso tem de se tornar esporádico. Todos os dias, formem ou procurem formar plataformas de janelas light. Outro tipo de característica preponderante dos pais. Pais superprotetores. Vocês sabiam que os pais superprotetores, na realidade, desprotegem a emoção dos filhos? Ou seja, eles não querem que os seus filhos machuquem, firam-se, passem por dificuldades, não sejam minimamente traumatizados pelos seus colegas. Mas toda a superproteção, na realidade, é uma ficção, porque um pai que não permite que os filhos passem por situações estressantes, algumas privações, dificuldades, algumas crises, não também cria condições para que este filho desenvolva janelas lights que financiam a resiliência, ou seja, a capacidade de suportar contrariedades e manter a sua dignidade. A resiliência, que significa a capacidade de suportar frustrações, perdas e crises. Queridos pais, os seus filhos têm de ser preparados para a vida. Quando alguém praticar um bullying, ao invés de você ficar extremamente angustiado e querer a forra com outras crianças, diga para o seu filho: filho, o que ele fez é errado, mas você pode ser forte. Você pode construir um eu que é autor da própria história e não gravitar na órbita das pessoas que te machucaram, te apelidaram, te feriram. Ainda que você possa ir na escola e conversar com os professores, ou o coordenador pedagógico, ou até o gestor da escola, saiba que é muito importante que você prepare o seu filho para a vida, porque muitas vezes, ao longo de toda a sua história, você não vai estar perto dele ou dela, do seu filho ou da sua filha, para protegê-los nos focos de tensão. Porque a vida não é um céu sem tempestades, não é um caminho sem acidentes. Há curvas imprevisíveis e traumatizantes. Mas se o nosso eu deixa de ser vítima para todos os dias impugnar pensamentos perturbadores, não se curvar diante das dores e das frustrações, você não imagina como essas plataformas de janelas light registradas pelo biógrafo do cérebro vão promover uma pessoa madura, inteligente, proativa, inventiva, ousada, que escreve os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis de suas vidas. Portanto, não tenham medo quando seus filhos passarem pelas dificuldades. Tenham medo, sim, de não prepará-los para serem protagonistas do traçado da sua própria história. Pais workaholics. Todo pai que é um workaholic, no inglês, uma pessoa viciada em trabalhar, uma pessoa que tem múltiplas atividades e não tem um romance com a sua própria saúde emocional, estressa o cérebro dos seus filhos com muita facilidade. Exige o que eles não podem dar, são impacientes, intolerantes, não conseguem sequer dar risadas de algumas falhas suportáveis. Levam a vida a ferro e fogo. É um interventor em comportamentos, é alguém que quer consertar,
reações e atitudes que considerem inadequadas, sem saber que ninguém muda ninguém. Pais, trabalhem um pouco menos. Não queiram ser os mais ricos de um cemitério ou os mais eficientes profissionais num leito de um hospital. Tenha um tempo para si e tenha um tempo solene para os seus filhos, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem na mais insidiosa manhã e se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. Por favor, se você quer conquistar o essencial, perca um pouco o trivial. Ou seja, tenha finais de semanas onde você curte os seus filhos, rola no tapete, vai ter contato com a natureza. Tenha feriados onde vocês fazem programas relaxantes, viagens ou então contam histórias um do outro. Tenha momentos no final da tarde ou à noite onde você deixa de ser alguém que é um apontador de falhas e passa a ser um pai ou uma mãe inspiradora e encantadora. Não se esqueça que teu objetivo para formar mentes brilhantes com uma emoção saudável não é dar 1000 regras de comportamentos, 1000 atitudes que financiam éticas, é formar janelas light, saudáveis, para que seu filho aprenda a pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, se reinventar nas dificuldades, trabalhar seu estresse, proteger a sua emoção e assim por diante. Bem-vindos às regras de ouro para que os pais tenham uma mente brilhante para formar mentes brilhantes. Muitos pais não apenas trabalham excessivamente, mas quando chegam em casa, eles continuam a extensão do seu trabalho nas mídias sociais ou usando a internet, enfim, atuando nos seus celulares. Quase que um crime educacional. Pais, por favor, os seus filhos e a sua saúde emocional representam o que você tem de melhor. O que adianta você ganhar o mundo e ser um miserável morando em palácio? O que adianta você ser um intelectual, mas não saber curtir a vida e contemplar o belo e estimular os seus filhos a aplaudir a existência, a se encantar com a sua própria história e a trabalhar perdas e frustrações? Do que adianta você ser aplaudido pela sociedade e ser opaco dentro de casa? Por favor, quando chegar em casa, não fique usando celulares, não dê um péssimo exemplo para os seus filhos, não fique usando também mídias digitais durante as refeições. O tempo que você está com seu filho tem que ser o tempo mais caro do mundo, tem que ser aquilo que o dinheiro não pode comprar. Por isso, nunca se esqueça que formar mentes brilhantes é em destaque você se colocar como um ser humano em construção, que abraça mais e julga menos, que aposta mais e critica menos. Bem-vindos às ferramentas de gestão de emoção para formar plataformas de janelas light para que os nossos filhos tenham autocontrole, sejam gestores da sua própria mente. Resumo da aula. Pais impulsivos reagem pelo fenômeno bateu, levou. Você tem de aprender a respirar e não reagir sem pensar. Deve reagir com inteligência e não instintivamente. Além disso, não sejam pais superprotetores. Não queiram que os seus filhos tenham uma história isenta de dores, perdas e frustrações. Algumas dessas experiências são inevitáveis e quando seus filhos passarem por lágrimas, por dificuldades, por angústias, diga para eles que eles podem e devem ser fortes e escrever os capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. Também comente com eles os dias em que você achou que parecia que não dava mais, que não iria conseguir superar-se. Os seus filhos não podem ser superprotegidos. Eles têm de adquirir resiliência. Lembrando-se, não sejam workaholics. A vida é breve como gotas de orvalho. Por favor, percam um pouco o trivial para vocês conquistarem o essencial. Seus filhos precisam do seu tempo e você tem de ter um caso de amor com a sua saúde emocional.